Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Hoje nós vamos falar do poder do sofrimento e qual é a saída. Bom, espero que vocês tenham passado bem uma Páscoa com a família, com os seus. Bom, sejam todos bem-vindos. Oi, Cândida, querida, boa noite. Vamos entrando. Eu escolhi esse tema hoje porque trabalho com constelação há mais de 20 anos, né? E com cinesiologia quântica há 35 anos. E o que a gente vê o tempo todo e as pessoas somatizando, né? Então, eu achei que seria interessante a gente falar desse tema. Lindas fotos que você me mandou, viu? Adorei. Gente, hoje eu quero fazer uma dinâmica, então eu quero começar logo, né? Porque senão não dá tempo da gente fazer a dinâmica, né? E esperar um pouco as pessoas entrarem, porque essa hora é congestionada, né? Eu tô querendo mudar meu dia de live, porque segunda-feira é meio congestionado e é um dia meio complicado também. Oi, Chandra, querida. Então, nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Então, vai mandando aí para o pessoal, né, a notícia de que vai ter uma dinâmica hoje. Bom, eu queria lembrar também a vocês que estão entrando agora e que vão assistir depois, né? Que no dia 17 eu vou estar no Rio de Janeiro. O Teodoro vai entrando, por favor, sejam bem-vindos. Dia 17 de maio eu vou estar no Rio de Janeiro fazendo um workshop de constelação com dinâmicas ocultas para todos. E para os meus alunos e aqueles que estão estudando, mesmo que não sejam meus alunos e já tenham se formado e queiram participar, liguem para a Amélia, eu vou deixar o telefone dela, está no Instagram também o telefone dela. Vocês terão um certificado de participação, que isso vai contar mais 8 horas, porque o curso básico de constelação são 180 horas, para você ser um constelação, começar a trabalhar com constelação. Então, é importante que vocês tenham essas horas, né, acumuladas. Então, seria interessante que vocês participassem. Bom, então, não é só para meus alunos, não, tá? Está aberto para outras pessoas, desde que comprove, né, que esse conhecimento. Bom, as vagas são limitadas do dia 17, já tem bastante gente, já está quase fechado, porque vai ser só no sábado, né? E vocês podem mandar um WhatsApp para a Amélia, tá bom? Para poder participar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, vão entrando, gente. Vou falar um pouco sobre esse tema que eu acho que é bem importante, né? Porque ele é o vilão das nossas somatizações e também de tudo aquilo que nós carregamos e que muitas vezes nem é nosso, né? E às vezes nós vamos trabalhar uma coisinha e quando a gente vai ver, isso está linkado com o nosso bisavô, com nossa bisavó, que a gente nem conheceu e às vezes nem sabe nada a respeito dela, né? Então, no final dessa live, eu vou fazer uma dinâmica com todo mundo em cima dessa questão, que eu acho que é bem legal para todo mundo. Então, por que o ser humano está sempre aprisionado nas memórias, né, passadas de dor, de sofrimento, né? O ser humano ele tem a tendência, né, a ficar remoendo essas historinhas de dor devido a vários fatores psicológicos também, né? Nós temos uma tendência a somatizar e a armazenar
essas dores, esses sofrimentos, porque eles têm impacto, né? Uma ida ao cinema, um beijo na boca, uma namoradinha, uma coisa leve, uma coisa gostosa. Muitas vezes não tem impacto, a não ser que você seja violado num momento desse. E aí a história muda de figura, né? Então, devido a vários fatores neurológicos e psicológicos, né, o cérebro humano ele tem uma predisposição para lembrar os eventos negativos. Eu até fiz uma colinha aqui para não me esquecer das historinhas, né? Porque a gente vai lembrando, eu trabalho com cinesiologia quântica há 35 anos. O que a gente faz na cinesiologia? É uma harmonização do hemisfério direito e esquerdo, de duas polaridades, de duas pessoas que você tem dentro de você, uma masculina e uma feminina. E isso quer dizer o quê? Uma tendência mais yang, mais forte, mais para o mundo, e outra mais yin, mais fechada, mais para si. Dependendo dessa dinâmica, isso faz toda a diferença de como você arquiva e de como você somatiza, digamos assim, os acontecimentos, né? Então, esses eventos negativos, eles ficam marcados dentro da gente. A gente até fala que é como um viés negativo, né? E isso ocorre porque evolutivamente o ser humano ele vem de memórias de luta e fuga, de caça, de correr risco, né? de situações perigosas que os nossos ancestrais passaram. E isso, sem a gente querer, isso está dentro do nosso genes, né? Sem falar da parte epigenética, que é aquilo que a gente vivencia, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, quando a gente vivencia essas situações dramáticas de assalto, de morte no sinal, porque queria roubar um celular, você não deu, o cara matou, né? De brigas desnecessárias no trânsito, por exemplo, que causam... E a gente, esse impacto, isso é epigenético, gente. A gente vai somatizando essas situações e isso incorpora na gente, quando o filho da gente nasce, já sai no DNA, porque já foi carimbado, né? É uma situação bem desagradável mesmo. Então, esse viés, ele ocorre negativo muito por isso. Beijo para todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Então, os nossos ancestrais passaram por situações. Eu, por exemplo, eu tenho árabe, eu tenho índio, que minha tetravó que foi laçada na tribo por um avô que era português, que veio para cá, gostou da Índia e laçou. Ela foi tirada, arrastada do lugar dela, né? Ela se adaptou, mas que deve ter sido traumático, sim. E quantas outras histórias a gente não sabe que foram mais severas, essa nem foi tanto. Então, essas situações é como se o nosso cérebro ele fosse um computador cheio de pastas, onde você vai arquivando essas situações. A pasta da separação, a pasta da cirurgia, do medo, do pavor, do pânico, né, da hostilidade, do abandono, e uma série de culpas, né? Então, tem uma série de pastas que, dependendo do calor da emoção que você vive, aquele fato, aquela história, do quanto que aquilo te impactou, o cérebro grava a ferro e fogo, né? Não tem jeito. Isso fica arquivado. O que você vai fazer com isso é uma outra dinâmica, né? É um processo, né? Mas a pasta está lá. E isso só vai somando. Se você não for lá, abrir essa pasta, olhar para aquilo, tentar observar aquilo, olhar para aquilo como um observador, né? E ver aquilo como um teatro, digamos assim, porque a vida é um teatro, né? E nós precisamos aprender a dar esse
passo para trás para que a gente possa aprender a lidar com as situações, porque elas não mudam, elas não deixam de existir, elas vão existir a todo tempo. O universo, né? Então, o nosso micro-universo, nosso interno, é o que acontece aqui fora, né? E vice-versa. Então, o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Como é que nós vamos harmonizar essas situações que estão acontecendo ao nosso redor, né? Bom, então, além disso, são memórias, né, de dor, de sofrimento, que são frequentemente associadas às emoções que são mais fortes, né? Elas têm mais tensão, elas têm mais calor, elas têm mais peso, digamos assim. E o cérebro, ele tem uma área, ele tem muitas áreas, né? Mas uma delas é a amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, que é uma parte do cérebro envolvida no processo emocional. E ela desempenha um papel crucial na nossa formação. E ela armazena essas memórias emocionais. Então, o que acontece? Quando uma experiência particularmente é dolorosa ou traumática, a amígdala sinaliza para o hipocampo, que é uma outra parte do cérebro, responsável pela formação de novas experiências, né, de novas memórias, para armazenar essa experiência. Ela diz assim, olha só, você lembra daquela história? Armazena isso aí, porque em dado momento, lá no futuro, você vai precisar se lembrar disso. E aí você não esquece. Isso está lá carimbado, né? Está salvo na pasta. Entenderam? A jogada das pastas é igual um computador. É interessante porque eu trabalho com cinesiologia há 35 anos e, na realidade, a cinesiologia quântica, ela faz exatamente isso. Ela vai abrir aquela pasta no momento em que você salvou. Se foi aos 6 anos, se foi aos 12, se foi aos 15. E se você salvou em vários momentos da sua vida, ele vai abrir essa pasta em todas as idades, até chegar na idade da causa, que você, o primeiro momento em que você começou a gravar isso, tá? E aí ele vai, a inteligência inata, porque nós temos uma inteligência, uma consciência superior, que diz, através do seu tônus muscular, né? E hoje online eu faço transferência para o meu braço, que a gente pode usar substituto, e eu acesso essas memórias, né? E as pessoas dizem, não me lembro. Aí, de repente, ela diz, me lembrei, eu passei por isso, 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 isso. E aí, você vai na idade da... Onde isso começou? Às vezes foi no útero materno, né? Às vezes foi dias de nascido, às vezes foi com 2 anos de idade, 1 ano, quando algo aconteceu ali, né? Bom, então, nós, graças a Deus, temos essa inteligência inata que nos ajuda, né, nesse movimento de liberação. Porque a tomada de consciência faz com que naquele momento, que é exatamente o que acontece muitas vezes na constelação. Só que na cinesiologia a gente rastreia para saber se essa emoção trouxe prejuízo para as tuas células, para os teus hormônios, para os teus órgãos, para várias partes do seu corpo, do seu micro-universo. Porque a gente acha que a emoção é só uma coisa que acontece e a gente sofre e fica aquilo na cabeça. Não, você arquiva nas tuas células, infelizmente. E se você não faz alguma coisa para se liberar disso, o resultado é somatização. O corpo vai segurando isso e vai diminuindo a qualidade do funcionamento em função disso, porque está tudo interligado. Nós somos uma máquina fantástica, ela está ligada a tudo, mente, corpo e espírito, né? Essa é que é a verdade. Então, outro fator que faz com que isso acumule e a gente não resolva é a ruminação. É a ruminação mesmo, de você ficar, parará, a tendência de pensar repetidamente naquelas histórias e você não sair daquilo, né?
Que você, à medida que você vai pensando, você vai reforçando essas memórias negativas, tornando-as mais persistentes